Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo número 86. Vamos agora procurar encerrar esse vídeo agora. Questões sobre a natureza e identidade dos espíritos, capítulo 24, livro dos médiuns, a questão de número 28. Eu acho que agora nós vamos encerrar, porque eu não vou comentar mais a respeito da pergunta. Então, por mais que há muita coisa ainda que se eu pudesse e eu tivesse tempo, quanta coisa eu ia esclarecer aqui que acontece com a humanidade, que a humanidade, por falta de conhecimento, associa-se a alguns transtornos físicos, mas que de físico não tem nada, e sim praticamente quase 100% espiritual. Então é preciso ficar muito atento a essa questão. Então vamos à resposta, ó. Não é? Então Kardec fez a pergunta, então os bons espíritos respondem. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito, não foi o que eu disse? Que dele se aproxima. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Você se lembra quando eu disse que a hora que você vai deitar, você pega na mão do teu marido, ou teu marido na tua mão, e ali fazendo a prece, você sente aquele refrigério, você sente aqueles arrepios gostosos. É a presença de um espírito amigo que está ali, visitando vocês, amparando vocês, sustentando vocês. Né? Mas aquelas dores, aqueles mal-estar, vômito, isso e aquilo, isso é a presença de espíritos, né, sofredores. Na casa espírita também, eu estou aproveitando isso para jogar os dois, porque muitas pessoas pensam assim, mas então eu sofro tanta dor de cabeça, dor no peito, tem hora que eu penso que vou ter infarto, derrame, e eu sinto tanta coisa no meu corpo, e eu vou ao médico, o médico pede tudo quanto é exame, e eu gasto dinheiro com o médico, com consulta, com exame, e não descobre o que eu tenho. Será que eu sou médium? Eu não vou nem responder. Eu não vou nem responder se você é médium ou se não é. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ter a resposta. Quando eu disse, nascido de mulher na Terra, todo mundo é médium. Uns menos sensitivos, outros mais sensitivos, devido à desigualdade evolutiva. A desigualdade evolutiva até na faculdade mediúnica, nos dons mediúnicos. Olha para você ver como o negócio é interessante. Né? Então não precisa de eu responder se você é médium. Não preciso responder. Agora, nós temos que entender também que nem sempre as enfermidades que nós temos, que nós sentimos, são causadas por espíritos das trevas. Porque nós temos que entender que nós também somos obsessores nossos. Nós também somos espíritos das trevas que nos perturbam. Nós mesmos. É preciso analisar isso. Por isso, o transtorno psicossomático. Engraçado que você pede para a pessoa, fala para a pessoa assim, ora bastante. Mas eu não consigo orar. Reza então. Eu não consigo rezar. Mas se esforça, minha amiga, mas eu não consigo. Eu começo a rezar e eu estou rezando ali, de repente eu perco a prece de Pai Nosso, de Ave Maria, de Santa Maria. Eu não sei o que acontece comigo. Tá bom, você está ali conversando com a pessoa. Então ela está dizendo que ela não consegue rezar de forma alguma. Mas chega uma pessoa, uma filha daquela senhora e fala assim, mãe, que foi? Fulano lá não pagou
Eu fui lá para receber aquele dinheiro que a senhora pediu, ele não pagou. Ah, ela põe a mão na cintura assim, ó. Ah, ele não pagou? Espera lá. Ele vai ver só com quem ele está mexendo. E vai lá no guarda-roupa, pega um revólver desse tamanho, põe na cintura. Isso é coisa do faroeste, mas só para você entender. O que eu estou querendo mostrar aqui, que brigar, a pessoa consegue brigar. Consegue xingar, consegue falar mal dos políticos, consegue opinar na vida alheia, consegue falar mal da vida desse, da vida daquele, consegue se inteirar a respeito de tudo quanto é desgraça que existe no mundo. Para isso a pessoa presta. Ele consegue. Mas para fazer uma prece Pai Nosso, ele não consegue nem ir até a metade. Então o que é isso aí? Isso é desculpismo. Isso é falta de esforço próprio da pessoa. Por que para brigar consegue? Rezar não consegue. Reclamar, olha, mas a pessoa senta ali no sofá ou na cadeira, mas fica meia hora reclamando e descendo a lenha no nome dos outros, fazendo fofoca. Aí você chega, oi, Fran, vamos fazer uma oração aqui? Ih, não estou bem não. Não estou bem nem para rezar hoje. Mas 5 minutos antes estava ótima para poder falar mal da vida dos outros. Isso é uma questão de raciocínio, gente. Nós guardamos lixo, nós temos lixo dentro de nós, porque nós queremos, nós preferimos. Procura jogar esses lixos para fora para você ver. Uma hora, né? Então, quando o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Se ele tá se desencarnou com problema de coração, você vai sentir uma dor no coração. No pulmão, você vai sentir dores nos pulmões. Eu sinto tanta dor que, se for contar os espíritos que ficam do meu lado, eu acho que fica uma renca. Mas é engraçado, não pagam aluguel. Porque se pagasse eu estava rico. Mas não é não, é que existe um ditado que diz assim: final de guerra, o soldado é a si mesmo. Ele está sem chapéu, ele está com o uniforme dele rasgado, a escopeta dele já está faltando bala, o coturno dele já está rasgado, é desse jeito. Então, final de batalha é assim mesmo, né? Então, o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, quando é um espírito bom, ó, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Então, esse espírito, quando aproxima-se da gente, o coração, o organismo fica calmo. Mas quando é um espírito sofredor, o coração dispara. Você já percebeu uma coisa? Fique atento a isso que eu vou dizer agora, com todo respeito. Quando você é influenciada pelo bem a falar algo a alguém que realmente os benfeitores estão te intuindo e te inspirando, o teu organismo ele mantém-se equilibrado. A respiração normal, o coração 90 batidas por minuto, pressão arterial normal. Porque ali se faz presente o bom senso e a razão. É necessário dialogar com aquela outra pessoa. Então os benfeitores espirituais te auxiliam. Agora você quer ver o contrário? Quando você pensar que tem que conversar com alguém e que o teu coração disparar antes e que a tua respiração começar ofegante, né? Começar a ofegar, e você
E aqueles pensamentos que vai, que vem, que vai, que vem. Falta 5 minutos para você falar com aquela pessoa. Quer um conselho? Sai fora, toma uma água, vai embora para tua casa, vai fazer oração, porque aquilo que você está sentindo é a presença de espíritos das trevas, espíritos malfeitores, espíritos desequilibrados que estão querendo causar balbúrdia na tua vida. Então não permita ser cobaia dos espíritos das trevas. Porque se fosse para o bem aquela tua atitude, o teu organismo ia manter-se em equilíbrio. A adrenalina não seria secretada do teu pâncreas para a corretua sanguínea. Então, se foi secretada, é porque a presença de espíritos sofredores ali se fazia presente. Por isso secretou aquela adrenalina numa forma de autodefesa do organismo para suprir a oxigenação na massa encefálica. Porque se não é a oxigenação na massa encefálica, você desmaia. E quando você está falando com a outra pessoa também, que a sua boca seca. Fique atento a isso. Isso são pontos que as pessoas têm que ficar atento. Que se você está com a boca seca, quando você vai falar com alguém, é porque espíritos das trevas ali, ou você mesmo na condição de espírito sofredor, você está eliminando todas aquelas substâncias positivas do teu organismo e desfrutando de uma substância negativa. Cada coisa, né? E olha que eu não estou dizendo nada ainda. Então, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Agora só. Quando inferior, ou melhor, quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium da pessoa, e a pessoa fica irritada, nervosa, excitada. Você entendeu? Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo. O mal está constantemente agitado. Então, você é que tem que optar. Nós, né? Eu digo você, até um mau hábito, mas é assim mesmo. Nós é que temos que optar pelo tranquilo ou pelo agitado. E o tranquilo, você que vai se sentir tranquilo, você vai se sentir em paz. E a agitação, é você que vai sentir também aquela agitação interna. Por isso que os estudiosos, os cientistas, eles recomendam que quando uma cobra peçonhenta pica você, te morde, não adianta você se desesperar. Pensa, a cobra mordeu aqui? Mordeu. Olha para você ver. Um escorpião, eu fui brincar com o escorpião e ele pá no meu dedo. E eu não tinha medicamento de espécie alguma a não ser só antialérgico, que é o Fenergan. E eu me encontrava, vamos supor, do local que eu me encontrava até o hospital, 20 quilômetros. Vamos pensar assim, o mês passado, de hoje, o mês passado, 2022, o mês passado. E eu consegui eliminar todas essas toxinas do escorpião através da minha mente, através da minha calma, da minha serenidade.
juntamente com o auxílio do Fenergan. Não doeu tanto como as pessoas dizem, graças a Deus, porque eu sou muito resistente à dor. Quando eu digo que está doendo mesmo, pode levar para funerária, porque já está doendo mesmo. E eu consegui. Mas o que aconteceu ali? O meu emocional, o meu psicológico ficou tranquilo. Aquele veneno não chegou a adentrar toda a minha corrente sanguínea. Por quê? Porque eu não permiti que o meu pâncreas secretasse adrenalina. Porque a adrenalina cai na corrente sanguínea e dispara o coração. Porque é o cérebro que comanda. Aí você fica com medo. Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí você fica naquela ansiedade, aquela fobia. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E quanto mais você fica agitado, mais o coração dispara. E quanto mais ele dispara, mais o sangue se mistura àquela toxina do escorpião ou da cobra peçonhenta e circula por todo o teu organismo, indo até a massa encefálica. No meu caso, ia ocorrer um processo que se chama fechamento de glote, porque eu tenho essa alergia. Luiz, mas faz parte do assunto? Faz. Para você ver como o negócio é interessante, né? É o tranquilo ou o agitado. Então, se você fica tranquilo, se você percebe que está tudo tranquilo, é a presença dos bons espíritos. Se você percebe que está tudo agitado, é a presença dos espíritos desequilibrados, porque eles estão constantemente agitados, perturbados. É da natureza deles aquele estado. Então, a mesma coisa o veneno. Então, os cientistas, os médicos já disseram que a pessoa equilibrada, a pessoa calma, pensemos da seguinte forma, de cada 100 pessoas que sofrem picadas de cobras peçonhentas, essas coisas assim, escorpião, de cada 100, 60% se salva, equilibradas. O resto vem a óbito por outros motivos, de glote, essas coisas todas, parada cardíaca, parada respiratória, AVC, que a pessoa fica muito nervosa, a pessoa tem outras complicações do organismo. Então não adianta, a cobra te picou? Picou. Você está longe do atendimento, que distância? 20 quilômetros. Tome um copo de água, tranquilize-se, mas agilize. Peça socorro ali, a pessoa te põe dentro de um veículo e parte para o hospital. Mas não põe aqui na cabeça, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Sabe por quê? Porque você vai desencarnar um dia. Se não for naquela hora, vai ser na próxima vez. Então não adianta. Não adianta precipitar. Você entende o que quer dizer, né? Agitar a corrente sanguínea. Né? Aquela afobação. O coração. Tem gente que fala assim, mas eu fiquei tão pé da vida com aquela pessoa, eu fiquei tão nervosa que o meu coração batia aqui no pescoço. Batia aqui no pescoço, ó. Na grote dele. Agora, pro coração bater aqui na grote aqui, é porque a pessoa estava a ponto de sofrer um infarto. Para que isso? Mas isso, eu estou dizendo assim, para a gente ter um pouco de controle, porque isso acontece também conosco, em casa. Às vezes você não está sentindo nada, de repente você acorda sentindo tudo. Você não está sentindo nada, de repente você vai trabalhar, você começa a passar mal, e você começa a sentir isso, você começa a sentir tontura, aí você vai no ginecologista, os teus hormônios estão ótimos, você não está grávida, e você vai no oftalmo, tua vista está boa, e você está com tontura, e o neurologista, ele analisa, né,
a tua hipófise, a tua pineal está tudo bem, tem uma outra glândula aqui na cabeça que eu esqueço agora, e você está ótimo, e você está com a tontura, e tem pessoas que só de você olhar na pessoa já vem aquele mal-estar. Mas por que você olha na pessoa e já vem aquele mal-estar? Porque você já chega no local de trabalho sem ter feito uma oração antes. Então é a mesma coisa do apicultor, aquele que lida com as abelhas. Você já imaginou se ele não veste aquela roupa preparada dele? As abelhas picam ele tudo. Se ele não tem alergia, tudo bem, mas se ele tem uma danada de uma alergia, está morto. Então, oremos antes de chegar ao trabalho. Oremos antes de chegar em casa. Oremos antes de deitar para dormir. Oremos antes de ir à casa espírita. Oremos antes de ir à igreja católica, evangélica, budista, islamista, centro de umbanda. Oremos antes. Saímos para a rua, vamos orar mentalmente. Encontramos com alguém, oremos por aquela pessoa. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então nós temos que nos conscientizar disso. Porque nós sofremos por imprudência nossa mesma. É por falta de atenção aos desígnios das leis do Criador. Né? Então tem uma nota aqui, rapidinha. Há médios de maior ou menor impressionabilidade, nossa, que tamanho de palavra, impressionabilidade nervosa. É verdade, há médios mais e outros menos. Pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta, porque uns são agitados por natureza. E eu conheço muitos. Aqui, como em tudo, devem ter-se em conta a circunstância, o caráter penoso e desagradável da impressão. É um efeito de contraste. Porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Se há uma simpatia, mas e quando não há simpatia? Se eles não simpatizam, né? Todavia, é preciso, se não confunda, a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médios, com agitação convulsiva, que os médios mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Então aqui, Kardec está falando do médium que trabalha na escrita, mas nós estamos englobando todas as faculdades mediúnicas. Vidência, audição, psicofonia, psicografia, pictografia, médio audiente, vidente, médio intuitivo, inspirativo, mecânico, semimecânico. Nós estamos englobando todas as faculdades. Porque não é só o médium escrevente que passa por essa situação. As intempéries não encontra-se rondando só esse médium, e sim todos. Nós não tivemos o prazer de, no livro dos médiuns, analisar na íntegra os 3 tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. Olha só para você ver. Então nós temos que ficar muito atento com relação a isso. Então, graças a Deus, terminamos o capítulo 24. Agora o capítulo 25, no próximo dia, das evocações, né? Então, considerações gerais: espíritos que se podem evocar, linguagem que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações, evocações dos animais,
evocações das pessoas vivas, telegrafia humana. Será que nós vamos ficar sabendo? Será que nós podemos evocar os espíritos dos animais? As almas dos animais? Oh, mas os animais têm alma? Oh, mas é lógico que tem. É lógico. Acontece que existe uma distorção entre os pseudos que não deixa eles raciocinar. Mas todos os animais, eles possuem o duplo etéreo. Pronto, disse tudo. Mas será que esse duplo etéreo ele pode ser evocado e ele pode se manifestar através de um médium? É o que nós vamos ver na hora que nós chegarmos neste assunto. Eu não vou abrir mão de nada agora. Ah, mas só uma palhinha. Não. Nós vamos deixar para o momento, na hora. Então vamos para o próximo vídeo.